Graça e paz, amados. Evangelista Lucas. Nós estamos gravando alguns vídeos, alguma série de vídeos para o nosso canal Palavra e Vida. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Lucas Dil Palavra e Vida. É um canal meu, da minha esposa, do meu filho, onde nós temos um conteúdo totalmente cristão, com o pensamento de abençoar a sua vida. Nós vamos a um texto da Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo de número 32, verso de número 27, que nos diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Esta é uma versão atualizada da Bíblia do pastor Hernandes Dias Lopes, mas o texto original vai dizer: eis que eu sou o Senhor, Deus de todos os mortais. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? E eu gostaria de falar apenas alguns minutos, alguns instantes. Gostaria que você fixasse aí comigo sobre a questão dos vícios em pornografia, masturbação e alguns pecados sexuais que tem levado muitos homens, e quando eu faço essa referência a homens, falo a homens e mulheres, a jovens, que têm destruído muitas vidas através destas ações, dessas práticas, Então, essa questão ela é bem delicada, muito minuciosa de se falar. Eu estou escrevendo um livro sobre isso e vamos ter grandes nomes evangélicos aí que estarão fazendo prefácio, prólogo, homens de Deus capacitados para falar sobre esse assunto também. Mas falando sobre este assunto, que é um assunto bem delicado, bem complicado de se falar, porque se você for pesquisar nas redes sociais hoje, você vai achar alguns psicólogos, alguns médicos, pessoas do ramo da saúde, várias ramificações apoiando isso, dizendo que é bom, dizendo para que o menino faça para se conhecer, que a menina se toque para se conhecer e outros afins. Eu não estou aqui para refutar isso, estou aqui para falar sobre a questão do vício da pornografia e o vício na masturbação, e são coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor. É muito desagradável para a pessoa que está ali acompanhando, que está com você, também para os pais que acompanham situações assim, e também extremamente prejudicial para a sua saúde espiritual. Existem coisas. Por que eu falei sobre esse texto? Porque eu acredito que esse tipo de situação da pornografia, da masturbação, ele é algo que está dentro do ser humano que desenvolve essa ação. E é necessário que haja uma libertação, é necessário que haja uma intervenção divina diante desta situação, porque existem viciados em pornografia compulsivos, existem viciados em masturbação compulsivos, que estão demais, pessoas que deixaram afetar o seu lado sexual, afetar o seu lado psicológico, afetar o seu lado espiritual, afetar a sua vida financeira, afetar a sua vida lá no seu trabalho, no seu emprego, tem refletido nestas áreas. E você vai se você for analisar a fundo, as pessoas estão presas a esta situação, as pessoas estão dependentes dessa situação. Então há muitos estudos na realidade, de psicólogos, médicos, cristãos e até de não cristãos também, para não dizer que somente os cristãos vão bater contra essa tecla, mas não. Há alguns estudos que vão contar e vão falar sobre o hormônio do vício, aquele mesmo hormônio que estimula a pessoa quando ela está viciada na droga, na bebida, que tem alguma substância
que ela também é liberada pelo cérebro, este mesmo hormônio libera também para a pessoa que está fazendo o uso da masturbação, e referentemente vai fazer uso da masturbação com o uso da pornografia. E isso tem afetado muitas pessoas, tem afetado homens, mulheres. É uma faixa etária incrível de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, homens casados, pessoas com a sua vida estruturada, e tem atacado. E esta batalha espiritual tem ficado cada vez mais difícil para estas pessoas e também para as pessoas que convivem ao lado dessas, tá? Eu fiz algumas anotações, que estes dois vícios que se ligam, porque é quase impossível ser viciado na pornografia, fazer o uso, ingerir a pornografia e não fazer a ação da masturbação, tá? Mas eu considero como ataques satânicos, ataques vindo do inferno contra a família, contra este homem, esta mulher que está tentando, lutando de uma maneira ou outra para se ver livre, para manter a sua vida, a sua família no altar de Deus. E eu falo aqui, quem sabe neste vídeo, a homens jovens ou homens casados que têm lutado contra isso, que têm dedicado o seu tempo, que têm investido contra esta situação para se ver livre disso e não tem conseguido. Mas aí nós vamos a este texto que nós fizemos menção, de Jeremias 32, dizendo: eu sou o Senhor, tá? O Deus de todos os mortais. Por acaso há alguma coisa que é difícil para mim? O texto vai dizer: existe alguma coisa que seria impossível para mim? Nós vamos entender que através de o homem e da mulher recorrer ao estudo da palavra de Deus, mergulhar nas escrituras, na oração, matar a carne, destruir com este desejo que está envolvendo, vai conseguir vencer, né? Vai conseguir se libertar deste vício, desta situação que está aprisionando você, tá? Em Tiago, capítulo de número 1 e 22, vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Em Lucas, o nosso próprio Senhor Jesus, vamos lá para Lucas 4 e 18, ele vai nos fazer uma promessa. Lucas 4 e 18 vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Há uma promessa do Senhor Jesus, que ele traria libertação sobre exatamente aquele que está preso, exatamente aquele que necessita, exatamente aquele que está acorrentado a estas amarras de Satanás, que quem sabe tem trazido desgosto para você, para sua família, para sua vida, tem trazido vergonha, tem trazido desprezo. Mas o recado e o conselho do nosso irmão Tiago é que para que nós fôssemos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, mas praticantes, porque se nós formos apenas ouvintes, nós então estaremos nos enganando, tá bom? Deus, ele nos prometeu libertação. E aqui há uma questão, porque Lucas vai dizer em 11:24 que, ora, havendo o espírito imundo saindo da pessoa, ele anda por lugares desertos, buscando repouso, e não encontrando,
diz: voltarei para a minha casa da onde saí. Então você recebe a sua libertação. Ou vamos à prática. Você fez e eu gosto de usar esta palavra, ingeriu a pornografia, porque querendo ou não, os nossos olhos são a janela da alma, né? A nossa boca, tudo que nós nos alimentamos, ela está para saciar a nossa vida física, né? Nosso corpo físico. Os olhos saciam a nossa alma, o nosso espírito. Então nós estamos ingerindo através dos nossos olhos e praticando através das ações que isso vão levar. Agora você imagina, você vai lá, faz a ingestão ou ingere, né, a pornografia, faz o uso, faz a ação da masturbação e você se arrepende e você é liberto. Mas se você não manter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de cuidado, uma vida de dedicação a cuidar da sua vida e dos ataques que estão sendo lançados contra você, este mesmo espírito que saiu, ele vai rodear, e o desejo dele é voltar para a casa da onde ele saiu, que seria de você. Então, o meu conselho nesta tarde, para mim aqui hoje à tarde, é o conselho de Tiago: pratique, seja praticante da palavra. Eu costumo dizer que não há como vencer o vício da pornografia sem que haja sacrifícios, tá? Sem que haja sacrifícios. É necessário que a pessoa que deseja se ver livre deste vício da pornografia e da masturbação, ele vai precisar tomar decisões radicais, e essas decisões precisarão ser permanentes, tá? Este vício, ele é muito forte e ele é extremamente fácil de se satisfazer nesses últimos dias por causa da internet, por causa do celular. Imagina-se que nesta pandemia, eu não sei quanto tempo este vídeo ainda vai ficar no ar e quantas pessoas ele vai alcançar, mas estamos em dia 1º de julho de 2020. Estamos enfrentando uma pandemia que esteve a nível mundial, mas no Brasil o acesso aos sites pornográficos cresceu extremamente durante os primeiros 40 dias da pandemia. Foi muito grande. Nos primeiros 10 dias teve um pico altíssimo e um aumento de até 70% de conexão a sites pornográficos. Hoje o Brasil está em primeiro lugar de acesso a vídeos e a conteúdo pornográfico transexual. O nosso país hoje é um dos maiores consumidores de pornografia. E este consumo de pornografia tem levado à pedofilia, tem levado à violência sexual e tem levado ao adultério. Pessoas estão aprisionadas a isso, e além de estar aprisionadas, estão contribuindo para que isso continue e que alcance outras pessoas. Mas o sangue de Jesus tem poder para trazer libertação ao cativo. E nesta tarde, inspirado, induzido, tomado pelo Espírito de Deus, com toda a autoridade que há pelo Espírito de Deus na minha vida, eu quero dizer para você que Deus quer libertar você, quer transformar a sua vida, transformar o seu casamento antes que você perca as oportunidades que estão diante de você. E eu estava conversando com um amigo agora 2, 3 dias atrás, e eu disse para ele: ei, o maior problema é que a questão da pornografia, ela é uma corrente, ela é uma cadeia, ela é um degrau, e com certeza não é de subida, é de descida. Então acontece que a pessoa que faz o uso da pornografia, ele começa na pornografia, automaticamente leva à masturbação, e automaticamente vai levar ao adultério, e automaticamente vai levar a despedaçar a sua casa, a sua família. Então existe um perigo muito grande que está envolvendo, e às vezes é só um vídeo,
é só uma foto, é só uma coisinha e não vai fazer mal e não vai me prejudicar, eu vou cuidar para que ninguém veja. Esses dias eu vi pastor Anderson Silva, que luta muito contra isso, Ministério Antifrágeis, e ele fala muito sobre isso, e ele postou uma foto. Não adianta você apenas apagar o histórico, arrependa-se. Há uma necessidade de nós homens, principalmente nós homens, ter a coragem de arrepender-se desta situação em que nós estamos nos colocando e também colocando outras pessoas, principalmente as pessoas que nos cercam e que convivem conosco, antes que seja tarde, antes de nós perder a esposa, perder a família, perder os filhos, trazer vergonha ao ministério, trazer vergonha aos amigos, à família, e tantas situações ruins que nós vamos nos colocar. E isso tem trazido um confronto muito grande, porque no mundo em que nós estamos vivendo, o Deus deste século cegou as pessoas para que elas entendam que isso é natural, cegou as pessoas, e com certeza muita gente que vai ouvir isso e vai ir de contra a minha linha de raciocínio. Porém, a minha linha de raciocínio está pautada aqui, na palavra de Deus. E muitas pessoas não vão aceitar isso, como muitas pessoas não aceitam e julgam natural. Mas nós precisamos entender que nós estamos nos iludindo. Há um caminho que, ao final de tudo, vai nos trazer desgraça, dor, miséria, mas o Espírito de Deus é aquele que cuida de nós, e nós precisamos entender que a única solução é nós entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor e deixar Ele nos limpar de todo lixo, de toda imundícia, de toda a malícia, de todo o desejo que tem nos tomado, que tem tomado o nosso coração. Esses dias eu estava estudando e preguei algumas vezes essa mensagem sobre Ananias e Safira, e uma das coisas que Pedro fala para Ananias é: por que você deixou que o diabo se apoderasse do seu coração? O diabo se apoderou, ou, em outras palavras, o diabo teve acesso ao coração de Ananias. O diabo teve acesso aos seus sentimentos. O diabo teve acesso aos seus desejos, às suas vontades. E este acesso foi tão profundo que ele provoca em Ananias algumas decisões que destruíram a sua vida. E quando nós falamos sobre o vício da pornografia, consumir a pornografia, ingerir pornografia, e em consequência disso, outros pecados sexuais, nós estamos falando a esta mesma situação que Ananias teve quando ele deixa que o diabo se apodere do seu coração, que o diabo tome controle, que o diabo tenha acesso ao seu coração. Como está os acessos ao seu coração? Quais são as barreiras que Satanás tenha encontrado, ou se ele encontrou algumas barreiras de acesso ao seu coração, aos seus sentimentos, aos seus desejos, às suas vontades, às suas decisões.
Se o diabo continuar tendo acesso ao seu coração e induzindo você a tomar decisões, porque não é ele que toma decisões por você, é você que toma as suas próprias decisões, ele apenas nos induz. Se o diabo continuar tendo acesso ao seu coração, se o diabo continuar induzindo você até onde você acha que essa brincadeira irá levar você, até onde você acha que esses acessos que você tem pela madrugada, quando está escondido, quando alguém não está por perto, no banheiro, no carro, até aonde e até quando você acha que esses acessos a sites proibidos a maiores de 18 anos, que deveriam ser proibidos a todos, mas até onde você acha que isso vai durar? O que você está disposto a perder por causa deste vício, por causa desta situação que você tem abraçado? Até onde você está disposto a ir? O que você está arriscando? E o que você tem que vale a pena você trocar por isso? Olhe ao seu redor. Olhe a família que você tem, a esposa que você tem, os filhos. Se você ainda não é casado, olhe para os pais, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. E acima de tudo, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e veja se tudo isso vale a pena. Olhe para dentro de você e veja se tudo isso faz sentido, se vale a pena você destruir a sua vida, colocar em risco a sua salvação, se aprofundando cada vez mais no obscuro dos pecados sexuais, destruindo o chamado de Deus para a sua vida, destruindo a sua família. Você crê que terá alguma outra chance? Alguns tiveram, outros não tiveram. Mas é um perigo que tem nos cercado. A minha palavra nesta tarde, o meu conselho é: se aprofunde na palavra de Deus, como nosso irmão Tiago nos deu esse conselho. Seja praticante, viva uma vida de oração, tome coragem e abandone esse vício, arrependa-se aos pés do Senhor. O meu conselho nesta tarde é para alguém que quem sabe está assistindo este vídeo e está preso. Quem sabe você já disse que não consegue, que tenta, o sentimento de culpa tem acompanhado você, mas o Espírito de Deus está aqui para libertar você, para te dar força, aquele que está caído, e te levantar. Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Nada é impossível ao Senhor e nada é impossível ao que crê. Então, se você deseja libertar-se, o Senhor Jesus vai libertar você, vai transformar você, vai encher você do seu Espírito Santo, e você verá o amor de Deus, a restauração para a sua vida. Fisicamente viverás uma vida melhor. Matrimonialmente tudo será melhor. Lá no seu emprego, até render vai render mais. Financeiramente também será melhor. E espiritualmente, ministerialmente, Deus estará cuidando de tudo e abençoando você e a sua casa. Em breve estaremos lançando o nosso vídeo só para eles. É um livro temático destinado a homens, especialmente falando sobre o vício da pornografia e masturbação. Nada impede que mulheres também venham a ler, mas a temática dele é a homens, falando especialmente a homens. Mas nós cremos que será de bênção para a vida de muita gente. Se você ainda não nos segue, eu, a Aline e o Luquinhas, a nossa família, nós temos um canal no YouTube, Palavra e Vida, é Lucas Dieu, Palavra e Vida, está aqui no vídeo nosso nome bem certinho.
no nosso Facebook, também Lucas Gil Palavra e Vida, e no nosso Instagram também Lucas Gil Palavra e Vida. Você vai encontrar conteúdos relevantes para a sua vida, abençoadores para o seu ministério, para a sua família, tudo isso para abençoar você. Não aprenda com os seus erros, aprenda com os conselhos. Aprender com os erros é mais dolorido. Aprender com os conselhos é menos dolorido, é um caminho mais fácil. Entendeu? Quando você aprende com erros, você vai até um ponto, você tem que voltar, você perde tempo, perde energia, perde dinheiro, perde comunhão com Deus e coloca em risco muita coisa. Tá? Então não aprenda com os seus erros, aprenda com conselhos da palavra de Deus, de homens de Deus, conselhos do próprio Deus ao seu coração. Aprenda com conselhos, você vai evitar muita coisa, tá bom? Muita coisa. Aprenda com conselhos, você vai evitar problemas para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente você, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.